Obrigado por esse tempo tão maravilhoso, Senhor. Entregando, rendendo o nosso espírito em adoração. E nós continuamos a entregar e a render tudo que temos e que somos ao Senhor. Aleluia. Você está pronto? Amém ou não amém? Cumprimente duas pessoas pertinho de você que não moram na sua casa. Diga: Deus tem coisas tremendas para falar ao seu coração nessa noite. Deus tem coisas tremendas para falar ao seu coração nesta noite. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos à sexta noite dos 21 dias proféticos. São dias preciosos em que nós estamos dando ao Senhor a resposta que Ele espera de nós. Eis-nos aqui, envia-nos. Amém. Quantos estão prontos para mais uma vez dar a resposta que o Pai espera? Então já abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 da Glória, verso 26, parte A do texto, por favor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Quantos encontraram? Gênesis capítulo 1, verso 26, parte A do texto. E assim está escrito: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Obrigado, Jesus. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu peso de glória caia sobre nós, e que o temor do Senhor e o tremor do Senhor adentrem ao nosso espírito, e nós sejamos abalados em nossas estruturas, crenças, credos, pensamentos e intenções que não estão ajustadas à mente de Cristo que está em nós. Em nome de Jesus, nós queremos ser liberados para receber a tua revelação, para que no nome de Jesus nós vivamos a tua perfeita vontade, desde aqui na terra como é nos céus. E mais do que vivamos, nós façamos a tua vontade. Sejamos os instrumentos no santo nome de Jesus. Amém. A palavra-chave desta noite é dependência. Diga: dependência. Uau. Glória a Deus. Você já conheceu alguém dependente de alguma coisa? Sim ou não? Algum dependente químico? Algum dependente emocional? É alguém que não consegue viver sem aquilo, que sem aquilo morre, sim ou não? É alguém que está completamente envolvido, completamente tomado por aquilo. Diga: dependência. É claro que esses dois exemplos são exemplos de uma dependência tóxica, de uma dependência nociva, destrutiva, que leva para a morte. Sim ou não? Ok. Hoje eu quero falar de uma dependência que traz vida, e vida com abundância. Hoje eu quero compartilhar de uma dependência que desata destinos. Eu quero compartilhar de uma dependência que traz provisão para todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, são exatamente todas as coisas da glória. Eu quero falar de uma dependência que traz a proteção sobre todos os males que porventura podem vir sobre as nossas vidas. Tem alguém aqui comigo? Então diga assim: 2025, mas com mais ânimo, rendendo o teu espírito, dando glória a Deus. Diga: 2025, ano da velocidade.
Deus me entregou esta mensagem. Era uma outra mensagem, só que eu fui pausar para o almoço e tirar um cochilo. E quando eu acordei, não lembrava da mensagem. Meu Deus. Mas uma voz, diga uma voz, soou claramente dentro de mim e disse, anote por gentileza: Deus permite que sua criação e seus filhos, Deus permite que sua criação e os seus filhos passem por situações difíceis. Deus permite que a sua criação e seus filhos passem por situações difíceis para que aprendam a dependência. Deus permite que a sua criação e os seus filhos passem por situações difíceis para que aprendam a dependência. Dá glória a Deus. Alguém me pergunte, do que, apóstolo? Do que, apóstolo? Da paternidade. Da glória. Deus permite que sua criação, que os seus filhos passem por situações difíceis. Preste atenção que são dois tipos de pessoas. Criação, diga criação. Criação é todo aquele que ainda é uma criatura que veio de Deus, mas ainda se encontra caído na velha criatura. Diga em Adão. Ok? Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo são os filhos de Deus. Ou seja, são aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito do último Adão. Diga o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Amém? O Espírito Santo. E estes estão em Cristo, então são novas criaturas, ou seja, são filhos de Deus. Amém ou não amém? Então Deus permite que esses dois tipos de pessoas passem por situações difíceis para que aprendam a dependência. A dependência da paternidade, da sua paternidade, da glória. Deixa eu te recordar algumas coisas aqui. No primeiro dia dos 9 dias de primícias, quem veio? Quem lembra? Foi profetizado algo muito forte, que este é o ano em que os filhos voltam para a casa do... Este é o ano em que os filhos voltam para a casa do... Uau! É forte, sim ou não? Perfeito, isso é maravilhoso. Dá glória a Deus. Quantos creem nessa profecia? Dá glória. Então, podemos entender por meio dessa profecia que haverá uma reconciliação, sim ou não? Entre Deus e pessoas, sim ou não? Entre pessoas e Deus, porque filhos tornarão a casa do... Amém. Ok. Haverá reconciliação. Haverá um conserto de algo que tem destruído muitas pessoas. Orfandade. A orfandade destrói pessoas. A orfandade destrói destinos. A orfandade destrói gerações. Você está entendendo? Estava ouvindo algumas coisas que ainda não é tempo de soltar, mas muito em breve eu soltarei o quão terrível é a orfandade. Então neste ano, o problema que muitos passam de orfandade será solucionado. Como? Através do tornar a casa do... Amém, do Pai. Haverá um reconhecimento de paternidade. Podemos entender todas essas coisas por meio dessa profecia, correto? Sim ou não? Ok. Então nós entendemos a profecia, da glória a Deus. Tanto que nós recebemos esta profecia, sim ou não? Ok. Mas o que ainda não entendemos, por mais que já tenhamos ouvido, porque nós já pregamos sobre paternidade aqui, sim ou não? Já pregamos sobre paternidade.
E não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes no decorrer destes quase 3 anos de ministério. Dá glória a Deus. Mas, apóstolo, eu cheguei um dia desse, mas tenho certeza que você já ouviu algo sobre paternidade aqui nesse altar. Dá glória. Então, o que ainda não entendemos é a estrutura. Diga estrutura. Diga organização. A organização da paternidade segundo a ótica de Deus. Isso ainda não entendemos. O que nós ainda não entendemos é a importância da paternidade para Deus. Se paternidade é algo importante para Deus, deve ser ou não importante para nós? Com certeza muito importante. Então dá glória a Deus para que isso seja afirmado em nome de Jesus. Segunda coisa que nós ainda não entendemos, por não entender a estrutura e a importância da paternidade, é como esta profecia irá se cumprir neste ano. Quem está pronto para entender um pouquinho? Quem está pronto para entender? Ok? Então escreva aí: estrutura e importância da paternidade. Estrutura e a importância da paternidade. Isso é só um pedacinho de toda uma fundamentação que se há. Amém? Senão eu ia ficar 3 horas com vocês não aguentam. Então vou só pregar, não vou ensinar muito hoje não, amém? Amém ou não amém? Ok, eu sonho com o dia que nós vamos nos reunir e ficar 5 horas. 1 hora só adorando, outra hora só chapando e 3 horas só recebendo. Amém? E olha que será mais ou menos 1 hora para chegar na mega igreja. 1 hora de trânsito, da glória. Quando for quarta e domingo, aí que o negócio vai pegar mesmo. Vai ficar umas 2, 3 horas no trânsito. Vai mexer com muita coisa. Mas Deus dará graça, amém? Ok? Vocês estão prontos? Are you ready? Listos? Vamos lá. A estrutura de paternidade que Deus estabeleceu. Vamos começar por isso. Gênesis 1:26. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Já entendemos isso, amém? Já sabemos o que é ser imagem de Deus, sim ou não? Então o que é ser imagem de Deus? É ser um espírito como Ele. E ser a semelhança de Deus é ter a capacidade que Ele tem, que é de dominar, diga governar toda a terra. Amém? Amém ou não amém? Ok. Então, nós observamos, podemos ver claramente aqui nas Escrituras, nesse trecho das Escrituras, quando Deus criou a humanidade. E Ele criou dele mesmo. Amém? Ele concebeu dele mesmo. Então, a humanidade foi criada para ser o que de Deus? Filhos e filhas de... Oi. Filhos e filhas de quem? Pronto. Diga origem. Diga origem da humanidade é Deus. É ou não é? Glória a Deus. Perfeito. Então Deus é o Pai da humanidade. No princípio foi estabelecida essa realidade. Deus, Pai da eternidade, Pai da humanidade. Amém? A estrutura de paternidade de Deus foi edificada por Ele. Ele é eterno. Ele é. E Ele
estabeleceu todas as coisas, inclusive o modo de organização, ou seja, a estrutura da paternidade, de paternidade. Ele é o Pai Celestial, diga Pai Celestial. Então, Deus, o Pai Celestial, cria, Gênesis 1:26, cria filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Da glória a Ele. E Ele não os cria, os gera, os concebe à toa. Tudo que Deus faz é para um propósito. Diga, propósito eterno. Gênesis 1:26, parte B do texto, está escrito: dominem eles sobre o quê? Os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais e todas as feras de onde? Da terra. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, ao solo, à terra. Dá glória a Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção para esta realidade. Quando Deus, Ele determina estas coisas, não está no natural, ainda está no Espírito. Amém? Amém ou não amém? Então foi no Espírito que Deus determinou o propósito da existência, o propósito da criação dos seus filhos da glória. Isso é muito importante que nós saibamos o nome de Jesus. Glória a Deus. O propósito dos filhos de Deus é o governo. Amém? Quem está meditando, quem meditou, hoje nós concluímos Gênesis, amém? O livro de Gênesis, da glória a Deus. Amém? Finalizou ali José, né? Por pai de quem? Pai de Faraó, Senhor de todo o Egito, da glória. Aleluia. Tremendo, né? Assentado no trono. Oh, coisa linda do Senhor. Amém ou não amém? Tremendo. Qual será o novo livro que nós vamos começar? Amanhã vamos saber no nome de Jesus. Amanhã umas 3, 4 horas da manhã, você já pode correr lá que vai estar lá. Amém? Da glória. Então, o propósito da existência da humanidade é o governo de toda a... Escreva isso aí, pelo amor de Deus. Governo de toda a terra. Você precisa entender isso no nome de Jesus. Se você não entender isso, você vai cair nas garras do anticristo. Esse entendimento vai te salvar do anticristo. Tá? Desse jeito que você fica animado? Ok. Vocês não são palha, hein? Vocês têm vida, amém? Então, deixa a vida sair aí, pelo amor de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Hoje é quarta-feira, da glória. Ok, perfeito, aleluia. Hoje, esse ano vai mudar muita coisa, vai começar pelo presbitério, depois os embaixadores e os discípulos todos. Vamos tudo se alinhar naquilo que Deus quer, no nome de Jesus. Da glória. Quer perguntar alguma coisa? Governo de toda a terra. Amém. Então vamos lá, vamos seguindo no nome de Jesus. Vocês estão comigo mesmo? Qual é a palavra-chave? Olha aí, só ela que sabe. Qual é a palavra-chave? Ok, tudo bem, vamos lá. Certo. Aqui está a origem e o propósito dos filhos de Deus. Origem, Deus. Propósito, governar toda a terra debaixo do governo de Deus. Ponto. Obrigado, Jesus. Deus, então, insere, isso é muito forte, insere os seus filhos na terra. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, verso 7, por favor. Aqui está o momento em que Deus insere a humanidade, os seus filhos, na terra. Então o Senhor modelou o ser humano do que da terra?
do pó. Essa palavra modelou é diferente do criou, de criou. Aquele formou, ele com as próprias mãos ali estabeleceu um corpo natural, um corpo feito do pó da terra, do pó da glória dele, aleluia. Feito de argila, é uma espécie de barro vermelho, por isso que foi chamado de Adão, barro vermelho. Além de significar humanidade, também significa barro, feito do barro vermelho. E soprou em suas narinas o que de vida? O fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente, uma alma vivente. Aqui Deus insere a humanidade, os seus filhos na terra, para que então o propósito eterno dele possa ser exercido. Qual é o propósito? Governar toda a terra. Amém ou não amém? Sabe o que é interessante? É que a bênção não foi liberada neste momento. A bênção foi liberada um pouco antes deste momento. Abra sua Bíblia, Gênesis 1:28. E você vai entender que a bênção é espiritual. Gravem isso, a bênção é espiritual. Mas o propósito da liberação dela é para que haja o benefício terreno. Aleluia. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes ordenou. Diga, é uma ordem. Sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Lembrando que eles ainda estavam em espírito aí, somente no espírito. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a bênção é para o benefício terreno da glória. Aleluia. Gênesis capítulo 2, do verso 21 ao 22. Então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, dentre as costelas, amém? E uma costela, e fechou o lugar com carne da glória. Verso 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez o quê? Mesma palavra, ó. Modelou uma mulher e a conduziu até ele. Aleluia. A mulher foi tirada de dentro de quem? De dentro do homem, de dentro de Adão. A Bíblia não diz aqui que Deus soprou nela, no osso dela, assim, na costela de Adão, fôlego de vida. Não. Ele tirou e apenas modelou. Já havia vida já dentro de Adão, da glória. Tirou a mulher de dentro do homem. Aleluia. Então preste atenção comigo, vamos lá. Vocês estão aqui, estão entendendo até aqui? Então eu vou ser ainda mais profético. Posso ou não posso? Eu posso ou não posso? Então fiquem ligados no Espírito. Até aqui, queridos, até exatamente esse momento da história da humanidade, a humanidade, o ser humano, os filhos e as filhas do Senhor passaram, romperam por 3 dimensões diferentes. 3 dimensões. Primeiro, Deus concebe a humanidade. Amém ou não amém? Diga útero espiritual. No útero espiritual de Deus, Deus concebe a humanidade. Ok? Depois ele libera a humanidade dentro de um corpo formado de terra. Sim ou não? Houve o primeiro rompimento. Passou pela primeira dimensão. Saiu de Deus para entrar dentro de um corpo terreno. Quem está indo aqui comigo? Ok. Depois, teve que romper mais uma dimensão, que foi sair de dentro do homem para a mulher. Você está entendendo? O homem, ele possui um útero espiritual também. Saiu de dentro do útero espiritual do homem, segundo rompimento, para ser formada a mulher da glória.
Mas chega aqui em Gênesis capítulo 5, vamos lá. Verso 1 e 2. E aqui está o terceiro rompimento. Isso é muito, muito, muito importante que saibamos. Gênesis 5, 1. Este é o registro da descendência de Adão. Segura. É importante que nós saibamos que a humanidade já havia caído em Adão. Amém? Ok. Eles já haviam sido expulsos da presença de Deus. Já haviam concebido filhos. O filho mais velho é Caim. O filho mais jovem, Abel. Já havia ocorrido muitas coisas, inclusive o primeiro assassinato da história da humanidade. O irmão mais velho se levantou contra o irmão mais jovem por inveja e o matou. Ok? Tudo bem? E este foi amaldiçoado e foi expulso da presença de Deus. Tornou-se um fugitivo sobre toda a terra. Recebeu inclusive uma marca para que qualquer um que o encontrasse não o matasse, para não levar sobre si a iniquidade que aquele carregava. Tudo bem até aqui? Então meio que ocorre um reset, onde a descendência de Adão passa a ser contada a partir da conceição da glória de um novo ser humano. Amém? Todos entenderam até aqui? Ok, aumenta só um pouquinho para mim o fundo musical. Obrigado. Verso 2, por favor. O registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Amém? Da glória. Verso 3. Verso 3, por gentileza. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. Quando Adão completou 130 anos, uau, gerou o quê? Um filho, à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de, da glória a Deus. Houve o terceiro rompimento, terceira dimensão foi rompida. A primeira, de Deus para dentro do homem para sair para a mulher. E agora, da mulher para sair para o plano físico. Você está entendendo? Aqui está o padrão. Antes de você chegar, e inclusive foi comprovado cientificamente, né? Derrubar aquela afirmação que durante décadas se creu que o que fecundava o óvulo era o espermatozoide mais veloz, não é isso? Não. Há uma seleção. Ocorre uma seleção. O óvulo seleciona quem quer. Já está determinado quem irá nascer. Quem está entendendo? Então diga: Deus tem um útero espiritual. Ok? O homem também tem um útero espiritual. Fica onde ele armazena as sementes da glória. Aleluia. E a mulher tem um útero espiritual e físico, que é onde ela recebe a semente da glória e amadurece a semente, para que a semente possa então romper e sair para este plano terreno. Quantas dimensões? 3 dimensões. Ok. Entendemos, sim ou não? Ok. Vemos claramente nas escrituras essas 3 dimensões sendo estabelecidas. A origem delas. Certo. Então, Deus chamou Adão e sua mulher de humanos. A glória. Porque ele deu nome
esse nome a eles, porque Deus é o Pai. Aleluia! Diga Pai Celestial. E é o Pai que dá nome, dá glória. Amém. Então, filhos foram estabelecidos na terra. Mas estes filhos, dentre estes dois filhos, porque até então, né, antes do nascimento de Caim e Abel, era somente Adão e sua esposa. Amém? Dentre os dois, Deus destacou um líder. Sim ou não? Quando Deus formou primeiro o corpo terreno para Adão, para o homem, Deus estava destacando este por líder da glória. Tanto que este recebeu ordens sem a presença da mulher. Em Gênesis 2:15, do 15 ao 17, o Senhor ordena ao homem que coma do fruto de todas as árvores que há no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ele estava estabelecendo ali? A liderança de Adão. Deus fez surgir os animais da terra e levou até este homem de nome Adão, para ver como ele os chamaria. E como Adão chamou a cada um, assim foi denominado, da glória. Só então, lá no final, né, nos versos 21, 22, a partir do verso 21, que Deus tira a mulher de dentro do homem. Deixa eu te falar algo muito sério. Deus estabeleceu Adão por pai da sua mulher, da glória! Quem foi que deu o nome da mulher de mulher? Foi o próprio Adão. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada por mulher, porque de dentro do homem foi tirada. Dá glória a Deus. Amém ou não amém? Preste atenção. Nós estamos falando de coisas espirituais, sim ou não? Tudo bem. E tudo começa no espírito e se estabelece no físico. Tudo bem? Ok. Não, mulher, fica tranquila que eu não vou pedir para o seu marido olhar para você e dizer: eu sou teu pai. Não, não se preocupe não. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Tá interessante? Ok. Deus destacou Adão por líder, diga, por pai. O pai da humanidade. Da glória. O pai de todos os demais. Diga, cabeça. Quando a mulher foi gerada a partir dele, Deus então estabeleceu algo para o cabeça. O que foi? Hã? Oi? Você quer falar? Fala. Não, o momento de errar é aqui. Você não pode errar na sua escola. Fala aí. Quem quer ajudar ela? Matias quer ajudar. Vai, ajuda aí. Também não? Pode falar. E aí, Sadai, ajuda. Nada. Pastor Ednei, vamos lá. Quando Deus formou a mulher a partir do homem, o que Deus estava separando para o homem? Se o homem é o cabeça, o que a mulher seria? Oi? O corpo. Você colou dela, não vale. O corpo. Quem já viu uma cabeça andando por aí sozinha? É por isso que tem um demônio chamado mula sem cabeça. Entendeu? Deus estabeleceu a mulher também por líder de toda a humanidade. Só que o papel da mulher é o mesmo que do homem. Não é diferente. Se o homem é o cabeça e a mulher é o corpo, eles são uma só.
Dá glória a Deus. Uma só carne. Não. A mulher não era a sombra do homem. Não. A mulher não era uma outra pessoa. Não. Ambos eram um só. E é importante que nós entendamos tudo isso, queridos. Quando a criação olhava para Adão, via a pessoa de Deus. Quando a criação olhava para a mulher, via a pessoa do próprio Deus. Porque o corpo não é diferente da cabeça, e nem a cabeça é diferente do corpo. Ambos estão ligados e são um só. O que a cabeça carrega, o corpo carrega. O que o corpo faz é o que a cabeça ordenou. Dá glória a Deus. Juntos eles se tornaram pais de toda a humanidade. A partir deles sairiam povos, línguas e nações. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Amém? Entendemos até aqui? Certo. A partir desses dois, qual o nome dos dois? Adão e... Não, mulher. Depois que o pecado entrou, chamou de Eva. Mudou o nome, ok? Tudo bem? Então, a partir desses dois, hoje nós podemos falar assim: Adão e Eva, né? Deus gera filhos. Atenção, ó. Quando Adão completou quantos anos? 130 anos. Gerou um filho, conforme a sua, e lhe deu o nome de... Uau! Agora, preste atenção nisso. Agora, não era a imagem e semelhança de Deus, direto de Deus. Era a imagem e semelhança de Adão, do cabeça da glória. Então, preste atenção. Então, esse homem, Adão, deveria ser a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Da origem. Da origem. Tudo bem? Diga, ser espiritual, mesma capacidade. Precisamos entender que Adão, ele andou com Deus durante muito tempo. Antes da queda, Adão andou com Deus, recebia a revelação da parte de Deus. Ele conhecia a Deus por revelação. E depois da queda, essa revelação não desapareceu. Ele continuou com aquilo que ele havia recebido. Quem está entendendo? Sabe o que aconteceu? Ele começou a transmitir para os seus filhos. Diga Torá. Diga Torá oral. Adão começou a transmitir a lei, ou as leis, os princípios que ele havia aprendido com Deus para os seus descendentes. Da glória a Deus. Agora você entende porque Abel entregou sacrifício excelente ao Senhor. Porque ele entregou as primícias e a gordura. Com quem ele aprendeu? Com seu pai Adão. Da glória, da glória, da glória, da glória. Amém? Então esses são os escritos mais antigos que se há. Tem a Torá e tem a Torá oral. Entendeu? Que era transmitida oralmente, de pais para filhos. Louvem ao Senhor por isso. Isso é tremendo. Ok. A partir de Adão e Eva, filhos, a imagem e semelhança dele, de Adão, do homem, diga do homem, haveria de ser impressa por meio do quê? De discipulado. Diga instrução. Discipulado. E o que é um discípulo? É um aprendizado. Quem está entendendo? É alguém que se submete para aprender. Ok. Então, nós vemos claramente aqui a origem da paternidade. Diga comigo, biológica e paternidade espiritual. Diga paternidade espiritual. Porque Adão e a sua mulher, Eva,
não eram apenas pais biológicos, eles também eram pais espirituais. Eles eram responsáveis por transmitir a lei de Deus, por formar os seus filhos à imagem e semelhança de quem eles eram. Tremendo, querido, isso é maravilhoso. Estamos aqui entendendo ainda? Tudo bem, beleza então. E veja o que mais. Estes deveriam, através do discipulado, através do discipulado, formar os seus filhos à imagem e semelhança deles, entregando a eles o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Governar sobre toda a terra, ok? E, por fim, liberar também a bênção. Diga propósito, compartilhar o propósito, ensinar a cumprir o propósito e capacitar para o cumprimento do propósito. Diga a bênção. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ok, como eu disse, é só um pedacinho da revelação. Nós todos estamos entendendo até aqui? Beleza, então. Esse mistério, diga mistério. Diga mistério. Diga mistério. Esse mistério que desde o princípio esteve escondido, nos últimos dias foi manifesto. Quem quer entender um pouquinho? O mistério que eu estou a compartilhar, que está escondido desde o princípio, desde o início, do começo da história da humanidade, foi revelado a toda a humanidade através de uma pessoa. Através de Jesus Cristo. Ah, sim, através de Jesus Cristo. Ele sendo o que de Deus? Quem ele era de Deus? Filho de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, do verso 1 ao 2, por gentileza. Vamos lá. João capítulo 1, do verso 1 ao 2. Vamos lá, estamos quase lá. Quem pode ler comigo? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Verso 2. Ele quem? A palavra estava onde? No princípio com Deus. Aleluia. Então lá em Gênesis 1:26, quando Deus disse façamos, a palavra estava lá, o verbo estava lá. Aleluia. Dando forma, por meio dele, todas as coisas sendo criadas. Louvem ao verbo de Deus que se fez carne. Agora vamos ao verso 14, João 1,14, por favor. Olha que interessante. João 1,14, por favor. E a palavra se fez o quê? Carne, aleluia. E habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como? A do unigênito. Diga, único filho. Uau. Tem muita revelação aqui, mas eu não vou entrar muito não. Por que único filho? Porque em Adão todos já haviam sido apartados do que de Deus? Da glória de Deus. E a lei não poderia reconectá-los. A lei não poderia trazer vida a eles. A lei estava enfraquecida por causa da carne. Tudo bem? Então eles poderiam ter um entendimento de qual era a vontade de Deus, mas dificilmente eles poderiam cumprir tudo aquilo que Deus estava estabelecendo, da glória. Cheio de quê? De graça e verdade. Então o único Filho de Deus foi manifesto em carne, para que todos pudessem ver a sua glória. A glória de um filho, cheio de graça e também verdade. Esse filho, ele padeceu ou não padeceu? Esse filho morreu, não morreu? Quem lembra lá na cruz o que aconteceu? Ele pregado, foi escarnecido, sim ou não? As pessoas passavam lá, cuspiam,
Eu olhava e balançava a cabeça. Curou tanta gente, mas não pode salvar a si mesmo. E ia embora. Foi assim? E quando ele morreu, o que aconteceu? Quando ele rendeu o espírito? Quando ele rendeu o espírito, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando rendeu o espírito, o que aconteceu? Ele disse: o consumado está aí. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, filho? Oi? Não, mas antes de ser sepultado. Oi? Não, o que aconteceu antes disso? Antes disso. Antes disso. Não, já estava escura e ele rendeu o espírito. Já tinha rendido o espírito. Segundos depois que ele rendeu o espírito, ele disse: Eli, Eli, sabá, salactame. Deus meu, por que me desamparaste? Aí vieram trazendo vinagre. Vamos ver aí se Elias vai vir. Quem está chamando Elias? E aí, tendo cumprido, ele sabendo que se cumpriu tudo que estava escrito acerca dele nas escrituras, ele rendeu o espírito. Pai, a ti entrego o meu espírito. E tombou. O que aconteceu depois disso? Desse exato segundo. Você ia falar. Fala. É isso mesmo, pode falar. Põe pra fora, põe pra fora. Você de casa. Vai. Não, aconteceu algo que eu quero que nós lembremos aqui agora. Não, antes disso. Não, quem chorou? Jesus chorou não, chorou em outro momento. Não. O soldado romano pegou uma lança e jorrou o que de dentro de Cristo Jesus? Oi, o que? A água aí da glória. Vocês são maravilhosos. Aplaudo Jesus pela vida de vocês. Aleluia. Entendido isso, que não poderíamos avançar sem entender isso, sem lembrar disso, amém? Jorrou dentro dele. E a lança foi exatamente onde? Abram as vossas Bíblias, Efésios capítulo 5. Vamos começar no verso 23 e vamos até o 27, rapidinho, para entender isso. O mistério que estava oculto, escondido, que foi manifesto nos últimos dias. Amém ou não amém? Dá glória a Deus. Assim está escrito: porque o marido é o que da mulher? É o que da sua esposa? É o cabeça. Assim como Cristo é o que da igreja? O que Cristo é da igreja? Que é o seu? Quem está entendendo? Do qual ele é o Salvador. Uau! Espírito de revelação aqui. Posso voltar em Gênesis com você? Só para você entender esse texto aqui. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Isso aqui não é só para você anotar e esquecer não, tá bom? Isso aqui é para que você possa entregar a quem precisa. Isso é revelação da palavra de Deus. Isso é fundamento da palavra de Deus. Se alguém chegar para você e pedir a razão da tua fé, esse negócio de paternidade aí, que negócio é esse de paternidade? Que negócio é esse de apóstola, pastora, profetisa? Esse negócio aí de mestre, mestra. Você tem fundamento. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Amém ou não amém? Não, deixa eu dar aqui o número do meu apóstolo aqui. Aí eu vou orar para o Senhor nos abençoar ainda mais, amém? Dá glória. Então você tem fundamento da palavra de Deus para você compartilhar com aqueles que andam na escuridão. Diga: a revelação traz luz às mentes que estão obscurecidas pelo engano. Dá glória a Deus.
Deixa eu te mostrar a revelação. Ó, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora vamos Gênesis capítulo 3, só para me fazer uma conexão aqui, para você entender a revelação, para você ver que esse mistério estava escondido desde o princípio. 3,16, por favor. Gênesis 3,16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido. O quê? Seguirás desejando o quê? Influenciar o quê? Mas ele fará o quê? Te dominará, governará sobre ti. Amém? Por favor, filho, procura aquela passagem que Paulo escreveu a Timóteo, que ele fala que a mulher foi enganada. A mulher sendo enganada caiu em transgressão. Por favor. É mais um texto que o Senhor me traz para conectar a esse e Efésios. Seguirás desejando influenciar o teu marido. A mulher tentou e influenciou o próprio marido, Adão. Mas o Senhor estabeleceu que ele exerceria o que sobre ela? Domínio, governo. Os dois, eles tinham essa mesma capacidade, mas o Senhor aqui determinou que o cabeça teria capacidade total da glória. Encontrou? Vamos voltar a Efésios capítulo 5, por favor. Verso 23. Isso. Estamos quase lá. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 24, por favor. Assim como a igreja está sujeita a quem? A Cristo. De igual modo, as esposas estejam em tudo, diga em tudo, sujeitas a quem? A seus próprios maridos. Quem está entendendo o mistério lá do princípio, revelado aqui? E o paralelo estabelecido entre a mulher, o seu marido, a esposa, o seu marido, Cristo e a igreja. 25, por favor. Maridos. Entrou? Beleza. Ok. Já se abre para mim, tá, profeta? Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Verso 26. A fim de fazer o quê? Leiam comigo. 3, 2, 1. Santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Quem era Cristo? No princípio, a palavra. Quem está entendendo? Quando aquele soldado romano perfurou Cristo, ele estava perfurando o quê? A palavra. O que jorrou de dentro? Oi, a água aí, o sangue para purificar de todos os pecados, para que tornassem serem filhos de Deus, e a água para que fosse lavado por meio da palavra todo aquele que... Aleluia! Vamos, 1 Timóteo 2,13. Obrigado. Isso. É esse mesmo, filhão. Obrigado. Aleluia. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. 14. Está no 14. Aleluia. 3, 2, 1. E mais, Adão não foi enganado. Mas quem? A mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. A mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Seduziu o marido, entendeu? Está entendendo? Verso 15, aqui está. 3, 2, 1. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam onde? Na fé, no amor e na santidade, com bom da glória a Deus. Eu gosto da tradução que diz assim,
Contudo, se salvará, será salva, gerando filhos. Dando à luz filhos. Amém ou não amém? Uau! Volta lá para Efésios, por favor, filhão. 5:25, por favor. Aqui. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Quem foi santificada? Foi a igreja. 27, por favor. E para apresentá-la a si mesmo como o quê? Igreja gloriosa. Esse não é o ano da manifestação da igreja gloriosa? Sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Glorifiquem ao Senhor. Então olha só, pegando tudo que nós já vimos desde o princípio, olha a revelação aqui. Jesus, o único Filho de Deus, o Verbo se fez carne, manifestou a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. E este se apresentou como um sacrifício. De dentro dele saiu alguma coisa. Saiu alguém chamado igreja. Amém ou não amém? Sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra imperfeição, gloriosa, santa, inculpável. Cadê a igreja? Cadê os membros dessa igreja? Aleluia! E tem mais. Cristo é o cabeça da glória. A igreja é o seu corpo. Agora ela tem que gerar filhos. Ah, não, você não está entendendo. Agora ela tem que gerar filhos. Romanos 8 diz que ele foi o primeiro de muitos irmãos. Efésios capítulo 1 fala que aquele que ele chamou, este também justificou, santificou. Ele já havia predestinado, irmãos, já. Aleluia! A criação está clamando pela revelação dos filhos maduros de Deus. Ela quer ser salva, ela quer nascer de novo. Aleluia! Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo. Através dela muitos filhos devem ser gerados. Para quem? Para quem? Para quem? Para Deus, o Pai da glória. Aleluia. Abra as vossas Bíblias, João capítulo 15, por favor. Verso 1. Vamos lá. Estamos quase terminando, vamos lá. Olha só o que está escrito. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus está usando aqui figuras para trazer revelação da glória. Então, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Retira. E todo o que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vamos traduzir? Eu sou a cabeça. A igreja é o meu corpo. Amém ou não amém? E o meu pai é o Criador. Aleluia. Verso 3. Vós, você pode ler comigo 3, 2, 1. Vós já estáis, pelo quê? Palavra que eu vos tenho transmitido. Quem está entendendo a revelação? Verso 4, por favor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo, nenhum corpo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira, diga a cabeça. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos,
se não permanecerdes o quê? Unidos a mim. Unidos a mim. Aleluia. Aleluia. Verso 5, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a cabeça, vós o corpo. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Agora deixa eu falar algo. Do meio dos filhos que são gerados, Deus, de igual modo, levanta alguns para posições de autoridade. Dentre a casa de Jacó, quem foi levantado para uma posição de autoridade? Quem foi levantado? José. Do meio da casa de Terá, pai de Ur, Arã e Abrão, quem foi levantado? Quem foi levantado? Abrão. Dá glória. Ele levanta estes pais para gerarem filhos segundo a imagem e semelhança dele, que foi impressa neles. O padrão é o mesmo. Você está entendendo? Agora você entende o que Paulo quis dizer. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Quem está entendendo a estrutura de organização da paternidade estabelecida por Deus? Assim está escrito: a Timóteo, meu verdadeiro filho, onde? Na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus quem? Pai, e de Cristo Jesus o nosso? Dá glória a Deus. Agora saltem para o verso 18 do mesmo capítulo, 1 Timóteo 1, 18 e 19, por favor. Timóteo o quê? Meu servo? Meu membro? Minha ovelha? É isso? Meu escravo? É isso? Meu pau mandado? É isso? Oi? Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Quem está entendendo? Quem foi que entregou as profecias para ele? Oi? Com base nelas, com base no quê? Luta o bom combate. Me diga se não é uma carta de um pai para com seu filho amado. 19. Preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Quem está entendendo? Paulo foi levantado para o quê? Pai dos gentios. Não, você não está entendendo. Você está conectado ainda? E Pedro? Pai dos judeus. Era dos judeus, tanto de judeus como de gentios, mas ele achou que ele podia escolher. Deus levantou o Saulo, chamado Paulo, da glória. Então preste atenção na estrutura de paternidade. Opa, deixa aí. Vai cair dinheiro aqui também, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Tudo é profético, queridos. Tá longe de cheque, entendeu? Confundo, da glória, da glória, da glória. Obrigado, Jesus. I receive. Uau. Então,
Olha os tipos de paternidade. O mesmo apóstolo que escreveu o seu filho na fé, Timóteo, ele disse assim, ó: vocês podem ter muitos mentores, mas não terão muitos pais. Vocês estão entendendo? Pai é aquele que gera. Porque Deus é o Pai Celestial? Porque Ele gerou toda a humanidade. Existem os pais biológicos, sim ou não? Que são aqueles que geraram aquele filho, aquela filha, aqueles filhos, aquela descendência da glória a Deus. Mas por causa da entrada do pecado, queridos, preste atenção, por causa da entrada do pecado, a desgraça instaurada na nação e nas nações, também Deus teve que levantar outras paternidades. Existe o pai de coração, é aquele que não concebeu, mas é aquele que tomou para si, para cuidar. Por um exemplo, Abrão foi pai para Ló. Da glória. Porque o pai de Ló, Arã, havia morrido. Você está aqui comigo? E hoje é uma sociedade onde a paternidade, ela abandona, muitos abandonam filhos a outros que adotam estes filhos. Amém ou não amém? E criam. Da mesma forma, por causa do pecado, os pais na fé. O pai na fé deveria ser o pai biológico. Abraão, o pai da... Quem está entendendo? É aquele que gerou aquela na fé, que transmitiu a fé no único Deus verdadeiro e eterno. Dá glória a Ele. Mas muitas vezes não é assim. Por causa do pecado, muitos pais biológicos não servem a Cristo, ou até servem, mas não têm o senso, o entendimento, mas rejeitam de gerar os filhos na fé, de levá-los ao novo nascimento. Quem está compreendendo? Aí o Senhor levanta profetas, pastores, mestres, evangelistas, amém ou não amém? Levanta outros cristãos que têm a capacidade de entender, que geram estes filhos na fé. Dá glória. E a outra paternidade também, que é a paternidade espiritual. Amém. Que deveria também ser o pai biológico, a mãe biológica. Você entende por quê do avivamento? O Senhor restaurando todas as coisas como a original ao princípio. Esse não é o ano da família, querido? Não é o ano da família, querida? Amém ou não amém? Deus também levanta os pais espirituais, que muitas vezes precisam se posicionar como pais biológicos, para poder trazer tudo aquilo que os filhos não receberam em casa. Oi. Vocês estão aqui? Quem está entendendo a estrutura de paternidade? Agora nós podemos entender a importância da paternidade, sim ou não? Diga a origem. 98% dos filhos que chegam aqui não são nossos filhos da fé. São filhos gerados por outros. Amém ou não amém? Dá para contar no dedo de uma mão os filhos na fé que com o Senhor temos, cujo um é você, profeta. Maioria é filho espiritual. Foram gerados por outros, mas Deus conectou
para que a imagem e semelhança de Cristo em mim e nesta mulher que você está vendo seja impressa em cada um de vocês, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Desde o presbitério até o neófito que vai entrar amanhã, eu digo profeticamente em nome de Jesus. Você está entendendo? Os pais biológicos, os pais na fé, os pais espirituais comunicam a nossa origem. Adão deveria carregar a revelação da origem, diga, o Pai Celestial. Nós temos que carregar. Você tem que absorver a imagem, a revelação, a semelhança do Pai Celestial que você vê em nós, querido e querida. Se a tua mentalidade ainda é, eu faço parte de uma igreja bacana, legal, que vai para as nações, não sei o quê. Queridos, nós precisamos sair dessa mentalidade terrena e entrar na mentalidade do céu. Deus está gerando filhos aqui. A imagem e semelhança dele. Aleluia. Não mudou, é o mesmo. O que foi estabelecido no princípio tem que ser cumprido hoje, e assim até a manifestação de Cristo na glória do seu Pai, naquele dia. Por isso que a ordem é, queridos, ide e fazei discípulos em todas as nações. Mas tem muito discípulo que nem tem capacidade ainda de absorver a imagem e semelhança de Deus em nós e já quer fazer discípulo. Como é que vai fazer discípulo? Como é que faz discípulo a imagem e semelhança da religião? Jesus disse para os religiosos que eles faziam prosélitos, né, pelos mares e iam de cima a baixo, faziam 10 vezes mais filhos do diabo do que eles eram. Quem está entendendo? Nós não podemos, nós precisamos de fato, amados, ser discípulos, diga aprendizes. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio comunicando o Pai para os seus 12 da glória, para depois enviá-los como apóstolos. A ordem foi para eles: agora vão, façam discípulos, aprendizes de vocês, porque vocês carregam a imagem e semelhança do meu Pai. Ei! Não é simplesmente dizer assim, nasci de novo. Não, tu é filho de quem? Aleluia. De onde tu vem, para onde tu vai, quem é o teu Pai? Aleluia. Diga a estrutura de paternidade. É por isso que o Senhor levanta, queridos. Há uma revelação, uma visão que Deus deu, que a mega igreja, queridos, eram muita gente, pessoa da frente, a fileira assim, pessoa da frente, o mesmo Espírito, iam para de trás. Que isso? É o mesmo Espírito, é o mesmo coração, é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não tem distinção. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O que é isso? É o clone. É a cópia de Cristo. Sim, tem muitos homens e mulheres corrompidos que querem fazer cópias de si. Aqui não. Aqui nós fazemos cópia de Cristo. Por isso que o fundamento é a palavra. Diga palavra de Deus. Diga presença, palavra, poder, conectando o reino a você. Da glória, da glória. Amém? Amém, queridos? Amém, amém? Ok. Por isso que nós temos que aprender a sermos dependentes. Discípulos são dependentes. Com o Senhor também somos discípulos. Tudo bem? Amém ou não amém? Somos também aprendizes. E somos também dependentes. Há um espírito nessa era que leva os filhos a se afastarem da origem. E amados, todo aquele que se afasta da origem entra em estado de perecimento. Experimenta tirar o peixe do rio. Qual é a origem dele? O rio. Vai morrer, vai viver. Experimenta tirar um animal terreno, levar para os ares ou para a água.
Vai viver ou vai morrer? Da mesma forma, se nós nos afastarmos da paternidade, quem está entendendo? Nós também iremos perecer. Por isso que nós vemos muitos filhos biológicos, filhos espirituais perecendo. Por isso que o Senhor estabeleceu princípios de honra. Honra teu pai e tua mãe. Honra ao Senhor. Honra aquele que serve no ministério da palavra, do ensino. É digno de dupla honra. Anote aí para você meditar. Provérbios 3, do 9 ao 10, por favor, para meditar. Do Espírito, amém? Leia com os olhos espirituais. Provérbios 3, do 9 ao 10. Repetindo, Provérbios 3, do 9 ao 10. Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. 1 Timóteo 5, do 17 ao 18. Por meio da tua paternidade biológica, mãe e pai biológico. Por meio da tua paternidade espiritual, mãe e pai espiritual. Teu pai na fé, tua mãe na fé, mãe e pai na fé. Os filhos recebem do Senhor, do Pai Celestial, provisão, proteção e propósito. É por isso que Satanás tem incitado a rebelião, tem incitado a desconexão, tem incitado a desobediência, para que estes fiquem sem provisão, sem proteção e sem propósito. E muitas vezes estes são adotados pelo Satanás. Quem está entendendo? E se tornam filhos de Belial, se tornam inúteis, se tornam demoníacos. Eu vou trazer a revelação para vocês, assim que o Senhor me permitir. Amém ou não amém? Agora, queridos, nós precisamos entender o seguinte: o afastamento da origem, através da desonra, da rebeldia contra os pais. Lembra da estrutura de paternidade? Aqueles que carregam a revelação de Deus, a visão de Deus e a bênção para transmitir aos filhos, traz o quê? Vulnerabilidade. Deixa os filhos vulneráveis aos ataques e influências satânicos e malignos. E esses começam a perecer. Mas Deus é tão bom, diga, Deus é bom. Deus é tão bom, mas tão bom, queridos, que este é o ano em que os filhos voltam para a casa do pai. Imagina um peixe, estou lembrando da nossa pescaria, filho. O peixe estava morrendo lá embaixo da minha sandália. Estava morrendo, Quando a gente colocava um pouquinho na água para lavar, ele começava a se mexer de novo, entendeu? Vida ia tornando a ele, quem está entendendo? Então o peixe, quer dizer, a pessoa pode estar morrendo, pode estar nas últimas, queridos. A mão de Deus vai fazer isso aqui para eles. Vem para a minha presença e esses irão receber vida. Vida com abundância. Amém ou não amém? Aleluia. Esse é o ano, amados. Esse é o ano, mas nós precisamos entender que precisa começar em nós. Você precisa aprender a ser filho. Você precisa aprender a ser filha. E não é o pai que busca o filho e a filha. É os filhos, são os filhos que buscam os pais. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É. São os filhos que buscam os pais. José estava no Egito. Ok? Foi Jacó que foi buscar José lá? Foi José que mandou buscar o pai? Oi! Aleluia! Quem está entendendo? Amém ou não amém? O filho pródigo, foi o pai que foi buscar ele lá? Ou foi o filho que foi à casa do pai? Foi se conectar ao pai? Quem está entendendo? Nos ensinaram errado muitas coisas. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Vocês não são ovelhas. Não mais. Tudo bem? Vocês não são mais ovelhas. Isso aqui não é um aprisco não, queridos. Isso aqui não é um aprisco não. Isso aqui é um celeiro de avivalistas. Nós estamos gerando filhos. Nós estamos gerando cópias de Cristo. Mais de 211 nações.
Eu não vou pisar em todas ao mesmo tempo, queridos. Precisamos de filhos com este coração, com essa mentalidade, com este mando para as nações. Filhos com essa visão, filhos com essa bênção, para serem a bênção para as nações. Então entenda, você é filho, você é filha. Você não é escravo, não é escrava. Você não é ovelha. Pastor, vem aqui. Não, vem aqui você. Vem, me segue. Vem, me segue. Vem, me segue, me siga, me siga, me siga, me siga, me siga. Quando você estava perdidinho, você era ovelha. Mas se o Senhor te resgatou, se o Senhor te alcançou, vem e siga-me. Vamos. Fique de pé nessa noite, dando glória, dando glória. Amados, Deus chacoalhará neste ano as denominações. Ele começa a nos chacoalhar agora. Deus vai chacoalhar as nações. Escute, eu preciso só te falar como vai ocorrer, não é? O cumprimento, não é? Lembra das crises? Lembra das crises? Pois é, quando o pau quebrar, irmãos, as pessoas vão procurar respostas. As pessoas vão procurar Deus. Elas vão procurar Cristo. Elas vão procurar, diga proteção. Não, diga proteção. Elas vão procurar provisão, diga provisão. Elas vão procurar propósito. Sabe por quê? Você tem um smartphone? Você tem um celular, não tem? Você tem um computador? Você tem, né? Sabe essas coisas? Quem criou? Quem foi que criou? São homens, mulheres revoltados com a paternidade. Eles não dizem e declaram abertamente: não creio em Deus. O iPhone, quem criou foi um ateu satanista. Foi ou não foi? Sabe qual é o propósito da criação deles? Para distrair os filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que a radiação emitida por esses aparelhos bloqueia o teu profético? Oi. Você sabia que a alimentação, grande parte da alimentação é para bloquear o nosso profético? Para que nós não tenhamos contato com a nossa origem? Para que nós não tenhamos contato com Deus? Para que nós não vejamos o mundo espiritual, não entremos no mundo espiritual? Oi, você está aqui? Preste atenção. Com essa crise que começa no ano de 2025, onde a economia será abalada, a tecnologia será abalada, onde tudo aquilo que as pessoas se satisfazem porque distraem elas, vai se abalar. Elas irão perceber: meu Deus, eu não tenho nada. Meu Deus, eu estou desprotegido. Meu Deus, eu não tenho propósito, eu não tenho destino. Sabe quem elas vão procurar? Elas vão procurar pais espirituais. Vão procurar pais. Vão procurar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que têm a imagem e semelhança de Deus. Estes procurarão estes para serem a resposta. Preste atenção, você está num preparo. Você entrou nessa casa espiritual. Nós perguntamos: você tem certeza que quer ser discípulo dessa casa? Você tem certeza que quer ser discípulo? Aprendiz? Foi ou não foi? É aprendiz, querido, é aprendiz. O que você tem aprendido? O que você tem colocado em prática? O quanto de Cristo já foi gerado em você através das nossas vidas aqui? Oi! Aleluia! Senta para aprender. Senta para aprender. Submeta-se. Seja dependente de Deus, como nós dependemos de Deus. Sabe por que nos reunimos 9 dias aqui? 21 dias aqui? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes de nós mesmos. Nós não somos independentes dEle. Nós precisamos ouvir o plano dEle. Nós precisamos dar resposta para Ele. Ele precisa liberar as condições espirituais, as condições físicas, a revelação para que nós possamos nos mover. O corpo é dependente do cabeça. Quem pode responder ao Senhor nessa noite? Quantos são dependentes? Todos querem, quantos querem ser ainda mais dependentes dEle? Como está escrito em Isaías 6:8: eis-me aqui, aleluia. Diga a Ele, eis-me aqui. O Pai requer nessa noite a nossa decisão de sermos totalmente dependentes. Se você é filho nessa casa e age de modo independente, ainda a tua mentalidade já está dividida ainda. Você acha que você se manda, que não é Deus que manda em você? Se você não consegue se submeter à autoridade deste homem que te fala, dessa mulher que te fala,
e do corpo de líderes que estão debaixo da nossa autoridade de governo, porque estamos debaixo do governo e autoridade de Cristo. Então, você precisa se submeter. Amém ou não amém? Ninguém aqui está brincando com a tua fé, não. Ninguém aqui está brincando de casinha, de igreja, não. Nós estamos obedecendo uma ordem específica e clara do Senhor. Nós estamos nos posicionando como Ele quer que nós estejamos posicionados. Se a cabeça está posicionada, o corpo tem que estar posicionado também. O corpo tem que estar posicionado também. Vós sois o corpo dessa igreja. Diga para alguém, acabou a brincadeira. Diga para alguém, acabou a brincadeira. Ou nós somos discípulos de verdade, ou nós somos discípulos de mentira. E os discípulos de verdade são provados na prova. É do fogo. Aracaia da bacadaia sébia. Era quando eles eram confrontados para negarem a fé. É quando eles eram ameaçados de morte. Ei, quem está entendendo? Ninguém ainda está sendo ameaçado de morte aqui, não é? Ninguém ainda está sendo ameaçado de ser crucificado, sim ou não? Mas diariamente Satanás te ameaça. Satanás diz que você não presta, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E aí, você está acreditando ou está dizendo: eu sou filho, eu sou filha, eu sou discípulo, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho a quem recorrer, eu tenho quem ora por mim, eu tenho quem intercede por mim, eu tenho quem me orienta, quem me confronta, quem quer o melhor para mim. Eu não sou largado, eu não sou largada, eu não sou desprezado e desprezada. Eu fui encontrado. Da glória. Deus merece filhos muito fortes e filhos fortes. E filhos muito fortes e fortes são preparados através dos processos da vida. Mas tem muitos processos que filhos estão passando porque ainda vivem de mal com seus pais biológicos, sua mãe e seu pai, porque desonram eles. Deixa eu te falar uma coisa. Se você aqui na igreja, aqui nessa casa, diga casa espiritual, você trata bem o seu apóstolo, sua apóstola. Oi pai, oi mãe, oi isso, aquilo. Mas você na sua casa desonra seu pai e sua mãe. Você precisa se consertar no nome de Jesus. Você não engana Deus. Você está entendendo? Seus pais são tão dignos de honra como eu e essa mulher aqui, ó. Honra teu pai, honra tua mãe. Você está entendendo? Respeite. Sabe o que é honra? Diga assim: atribuir valor. Diga atribuir valor. Valorize teu pai, valorize tua mãe. Ah, feliz é aquele que ainda tem pai e mãe vivos, que podem abraçar, beijar, que podem levar puxão de orelha da glória. Amém? Ai, apóstolo, mas tu não conhece meu pai e minha mãe. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo se ele for bom, se ela for maravilhosa. Está dizendo honre. Pode ser a pior pessoa do mundo, é digno de honra. Amém ou não amém? Ninguém pode dizer que honra ao Senhor se não honra pai e mãe biológicos. Amém? Amém? Agora não adianta nada se você honrar os seus pais e nos desonrar. É tão danoso quanto. Oi? Amém? Porque teus pais têm uma bênção que nós não temos, a não ser que Deus nos autorize de uma forma sobrenatural e extraordinária, que é a bênção geracional. O que a tua mãe e teu pai carregam, eu não carrego, nem ela. Por isso que você deve honrar, porque por mais que eles não quiseram, você quer dar glória. Você recebe as riquezas, entendeu? Que vieram nas gerações bloqueadas, entendeu? É destravado em você, homem, destravado em você, mulher.
Aleluia! E nós também carregamos uma bênção que eles não podem te entregar, que é o teu destino profético, que é uma visão de nações e uma autorização para você ir e não somente governar o território onde você nasceu ou onde você está nesse momento, mas em territórios que os seus pés nunca pisaram. Amém? Vamos encerrar. Diga: Senhor, eis-me aqui. Fale com Ele nessa noite. Pai, entreguei tudo o que me ordenaste. Os fiz conhecer tudo aquilo que o Senhor quer nesta noite. Está entregue, Pai. Eu me submeto, Senhor. Eu reconheço que minha esposa e eu somos totalmente dependentes de Ti. Somos totalmente dependentes para que eles também sejam dependentes. Nos santificamos para que eles também sejam santos, tenham um modelo de santidade. Nos privamos de tantas coisas que inclusive são boas, para que estes também possam exercer o mesmo que eles veem em nós, a imagem e semelhança do Senhor em nós. Senhor, forja-nos ainda mais, para que estes sejam ainda mais parecidos com o Senhor. Dai-nos corações humildes, faz-nos mansos de coração, porque nós queremos herdar essa terra. Os rebeldes, os filhos de Belial são arrancados, mas os filhos de Deus, os filhos maduros de Deus, permanecem na terra, no nome de Jesus. Eis-nos aqui. Aplauda Jesus. Terminamos esse momento maravilhoso, honrando ao Senhor com as nossas